E então, pessoal, vamos começar? Quem chegou, chegou. Deixa eu voltar aqui. Começar a compartilhar a tela daquele livro do Malamed, tá? Então, aqui está a tela. Vamos começar daqui, da dissociação dos anestésicos locais, tá? Então, isso daí é um modo de ação, como que os anestésicos locais, de forma geral, vão agir no tecido, ok? Então, o sal do anestésico local, tanto hidrossolúvel quanto estável, é dissolvido em água destilada estéril ou mesmo soro fisiológico, dentro daquele tubete de anestésico. Nessa solução existem simultaneamente moléculas sem carga, que vão ser representadas por esse RN. Essas moléculas sem carga vão ser chamadas de base livre, também conhecidas como base, e moléculas com cargas positivas, que vai ser representado por esse RNH+, um cátion, tá? Um cátion, ok? Então, esse daqui vai ser a fórmula de balanço, ok? Então, aqui vai existir um constante balanço entre a forma livre, a base livre, e a forma carregada, que seria o cátion, ok? A proporção relativa, deixa eu aceitar mais alguém aqui. A proporção relativa de cada forma iônica na solução varia com o pH da solução ou dos tecidos em torno. Na presença de alta concentração de íons de hidrogênio, ou seja, num pH mais baixo, o equilíbrio se desloca para a esquerda, no sentido desse RNH+. E a maior parte da solução anestésica existe na forma catiônica. Tá? Então, essa forma aqui, as moléculas nessa forma aqui vão ser maiores do que dessa forma aqui, tá? Da base livre. E à medida que a concentração dos íons hidrogênios, à medida que diminui a concentração desses íons de hidrogênio, ou seja, num pH mais alto ou num pH mais básico, aqui de cima seria um pH mais ácido, tá? O equilíbrio se desloca para a forma de base livre, ou seja, a base livre existe em maior quantidade no tecido do que a forma carregada. E a proporção relativa das formas iônicas também depende do pKa, ou seria a constante de dissociação do anestésico local. Então, o pKa, que é essa constante de dissociação, é uma medida de afinidade de uma molécula pelos íons de hidrogênio, quando eles estão presentes no tecido. Quando o pH da solução tem o mesmo valor que o pKa do anestésico, exatamente 50% da droga existe na forma catiônica, ou seja, a forma carregada, e 50% existe na forma de base livre. Então, a porcentagem da droga existente em qualquer das duas formas pode ser determinada pela equação de Henderson-Hasselbalch. A tabela 1.4 relaciona os valores de pKa para os anestésicos locais mais comuns. Cadê a tabela 1.4?
Sim. Aqui. Então, pKa significa constante de dissociação, tá? Então, pegando a mipivacaína, que a constante de dissociação é 7,7, e aí dentro de um pH normal, que seria esse pH 7,4 nos tecidos, a gente tem 33% de base livre, tá? Desse RN. Na lidocaína, que é de 7,7%, a gente tem 29% de base livre, tá? Olha, a tetracaína, que seria do grupo éster, tá? A gente tem uma constante de dissociação de 8,6, né? E a gente tem a porcentagem de base livre, então, de 7. É muito baixo. Então, por isso que o início da ação, aproximadamente, dela é bem mais alto que dos outros aqui, né? Bem mais alto que dos outros. Então, o ideal é ter um pKa baixo, ok? Esse é o ideal, não um pKa alto, como a gente vê aqui aqui a partir da tetracaína para baixo, a gente vê são anestésicos locais do grupo éster, que tem um pKa alto, uma constante de dissociação alta, por isso ela tem início de ação mais alto. Então, o ideal do nosso anestésico é que ele tenha um pKa baixo, que eu vou ter mais base livre, mais porcentagem de base livre. Isso vai me dar um início de ação mais rápido também. Então, essa seria uma das formas ideais do nosso anestésico local. E aí vem a ação sobre as membranas do nervo. Os dois fatores envolvidos na ação do anestésico local são, primeiro, a difusão da droga através da bainha do nervo. Segundo, a ligação ao sítio receptor dentro do canal iônico. E a forma de base livre não carregada e lipossolúvel do anestésico é que é responsável pela difusão através da bainha do nervo. Esse processo é explicado no seguinte exemplo. Então, primeiro, 1000 moléculas de anestésico local com pKa de 7,9 são injetadas nos tecidos fora de um nervo, o mais próximo possível. Daí o pH do tecido normal é de 7,4. Com base na tabela 1.4, na equação de Henderson-Hasselbalch, pode ser determinado que em pH de tecido normal, 75% das moléculas desse anestésico local vão estar presentes na forma catiônica e 25% na forma de base livre. Então, das 1000 moléculas que foram injetadas, por conta do pKa e do pH desse tecido, a gente tem 75% de forma carregada e 25% de forma livre. Ok? Terceiro, teoricamente, ok, sem levar em consideração outros aspectos que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente também, aqueles 25% de base livre, ou seja, 250 moléculas, que são lipofílicas, se difundirão através da bainha do nervo, para chegar no interior do neurônio, ou seja, lá no axoplasma. Quando isso ocorre, o equilíbrio extracelular entre a forma carregada e a base livre é alterado pela passagem das formas de base livre para o interior do neurônio. As 750 moléculas, ou seja, 75% das moléculas positivas carregadas, os cátions, que ficaram, porque os outros 250 entrou, remanescentes irão agora estabelecer um novo equilíbrio, de acordo com aquele inicial lá, em relação ao pH do tecido e o pKa da droga também. Tá entendido isso até aqui, pessoal? Sim? Sim, professor. Ok. E aí, dessas 750 moléculas que sobraram positivas, carregadas, que vão estabelecer um novo equilíbrio, esse novo equilíbrio, então, vai ser o quê? 75% novamente desses 750 na forma carregada e 25% de forma livre. Então, a divisão vai ficar
570 moléculas de forma carregada e 180 de forma livre, sendo que já entraram 250 moléculas de forma livre, que estão lá dentro do axoplasma. Daí, as 180 moléculas de base livre lipofílicas recém-criadas se difundem para dentro da célula, começando então todo o processo que foi descrito nessa fase 4 novamente. Então, teoricamente, isso vai continuar até que todas as moléculas, até que as 1000 moléculas do anestésico local tenham se difundido para dentro do axoplasma. Tá? Teoricamente, seria assim, simples assim. A realidade, porém, é um pouco diferente. Nem todas as moléculas do anestésico chegam no interior do nervo, por causa do processo de difusão. Ou seja, as drogas irão se difundir em todas as direções possíveis, não apenas para o interior do nervo. E porque parte da droga será absorvida pelos vasos sanguíneos e os tecidos moles extracelulares no local da infiltração. Então, o que acontece na real? Não é aquele teórico que acontece, mas você faz a aplicação de uma coleção de anestésico local. Esse anestésico local ele não vai se difundir única e exclusivamente para dentro do nervo. Ele vai se difundir para onde? Em todas as direções. Né? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, em 360, ok? Em 360 3D, vai se difundir em todas as direções. Então, ele vai se difundir tanto para dentro do nervo, quanto vai se difundir para as células que estão adjacentes. E se eu tiver células adiposas adjacentes, muito dessa substância anestésica vai ser perdida para essas células adiposas que estão adjacentes a essa coleção anestésica. Fora a circulação sanguínea, que também vai carregar muito dessas moléculas anestésicas. Então, eu não vou ter realmente 1000 moléculas e todas 1000 vão se difundir para dentro do nervo. Ok? Então, por isso que eu tenho que colocar a minha solução anestésica o mais próximo possível do nervo que eu quero anestesiar. Mas não só isso, como a gente falou anteriormente, como veio explicado aí. A constante de dissociação ela é diretamente influenciada pelo pH do tecido. Ou seja, para que eu tenha bloqueio da condução nervosa, eu tenho que ter moléculas de base livre, em maior quantidade. E se eu tenho um pH mais baixo, ou seja, se eu tenho um tecido com pH mais baixo, inflamado, infeccionado, isso me diz que eu vou ter menos moléculas de base livre. E entendo menos moléculas de base livre, menos vai se difundir para dentro do nervo. Menos moléculas vão ser difundidas para dentro do nervo. Tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, 6. O interior do nervo deve ser visto a seguir. Depois da penetração da bainha nervosa e da entrada no axoplasma pela forma de base livre, que é lipofílica do anestésico, existe no interior do nervo um novo equilíbrio, porque o anestésico local não pode existir unicamente na forma de base livre, em pH intracelular. Que o pH intracelular é de 7,4. Então, novamente, vai ocorrer aquela constante de dissociação. 75% daquelas moléculas de RN de base livre que entraram no nervo, aquelas 250, presentes dentro do axoplasma, revertem, então, aquele equilíbrio de base livre e forma carregada catiônica. Então, os 25% restantes permanecem na forma de base livre sem carga. Ok? 7. A partir do lado axoplasmático, ou seja, dentro do nervo, os íons carregados, então, já que se desenvolveu esse novo equilíbrio dentro do nervo, essa forma catiônica aqui dentro do nervo entram então nos canais de sódio, ligando-se ao sítio receptor do canal e são finalmente responsáveis pelo bloqueio da condução
que resulta das figuras 1.13 e 1.14, tá? Então agora aqui dá para voltar para os esquemas, para a gente explicar agora com vistas no esquema. Vou aumentar aqui, ficar melhor. Então aqui o que a gente tem? Recapitulando tudo, ok? Eu tenho a bainha nervosa, tá? Então aqui seria a minha bicamada fosfolipídica, ok? No lado de cima eu tenho o meio extracelular e no lado de baixo eu tenho o meio intracelular, ok? O que aconteceu aqui que eu estava falando para vocês? Vai ter sempre que ter esse balanço, vai ter sempre que existir a forma de base livre e a forma carregada. Vai ter sempre que existir essas duas formas. O que vai determinar a quantidade de uma e de outra? Vai determinar a constante de dissociação e o pH do tecido, tá? Então, das 1000 moléculas que foram colocadas aqui, 750 mais 250 dá 1000 moléculas, dessas 1000 moléculas que foram carregadas aqui com pKa dessa solução aqui, nesse pH, 75% permanece na forma carregada, ou seja, 750 moléculas, e 25% se transforma na base livre, 250 moléculas, tá? Somente a base livre é que tem livre acesso ao interior do nervo. A forma carregada, ela fica extracelular. Então, essas 250 moléculas vão para dentro do nervo, ok? Dessas 250 moléculas que vão para dentro do nervo, vai ocorrer uma nova constante de dissociação, tá? Uma nova constante de dissociação, ou seja, dessas 250 moléculas de base livre, conforme o pH interno, ela vai se dividir em 70 de base livre e 180 de base de forma carregada, tá? E aí sim, somente essa forma carregada é que vai, a partir do meio intracelular, se ligar nos receptores específicos do canais de cálcio para impedir a entrada dos canais de sódio. Essa forma carregada que vai se ligar especificamente nos sítios específicos dos canais de cálcio das proteínas transportadoras. Cálcio não, desculpa, pessoal. Sódio, tá? Sódio. Então, começando de novo. Somente essa forma carregada aqui é que vai se ligar nos receptores específicos dos canais de sódio para impedir a entrada do influxo de sódio. Então, impedindo a entrada de influxo de sódio, eu bloqueio a condução nervosa, tá? Nessa bainha desse nervo, ok? E das 750 moléculas carregadas que ficaram lá fora, ok? Novamente vai sofrer um novo equilíbrio aqui, e aí 75% vai ficar na forma carregada e outros 25% na forma de base livre. E aí, essa quantidade que ficou na forma de base livre, do total de 650, aí vai entrar novamente, sofrer uma nova constante de dissociação, e aí sim transformar na forma carregada, e a forma carregada a partir do meio intracelular é que vai fazer o efeito sobre os canais de sódio na bainha do nervo. Deu para entender isso daí? Deu, professor. Só mais uma coisa. Diga. Se uma porrada de gente querendo entrar, o senhor tem como aceitar? Não, porque a partir do AVA eu não tenho como compartilhar link. Eu já entro no AVA, já clico no botão e já sou jogado direto para a sala. Ixi. Então tá, obrigada, professor. Entendeu? E aqui na sala de espera não tem ninguém querendo entrar na sala também. Quando tem alguém querendo entrar aqui na sala, aí só aparece o nomezinho aqui para mim e eu clicar em admitir. Só isso. Eu não tenho como gerar link a partir daqui, porque eu estou acessando pelo AVA. Sim, obrigada, professor. Desculpa lhe interromper. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá? Então, isso daqui seria o que eu falei teoricamente. As 1000 moléculas iriam se difundir gradativamente para o interior do axoplasma.
ok? Gradativamente. Porém, não é isso que acontece, como a gente já comentou. Porque das 1000 moléculas que são depositadas aqui no meio extracelular, essas moléculas elas vão se tornar a base livre e vão entrar dentro do axoplasma, mas como elas são lipofílicas, elas têm atração por células adiposas ou substâncias lipídias, as células lipídias que estão aqui ao redor, no meio extracelular, elas vão puxar também, né? Elas vão sugar, entre aspas, essas bases livres aqui. Então, nem todas as 250 moléculas vão entrar na bainha do nervo, elas vão se difundir pelas células adiposas que estão aqui no meio extracelular também, e mesmo a circulação sanguínea vai carregar muito dessas células, muito dessas moléculas aqui também, tá? Então, isso é o que acontece na prática, que tem que ser levado em consideração na hora de se fazer anestesia realmente, tá? Mas para a gente entender, teoricamente, como que se dá o processo de anestesia. Isso daqui, tá? Aí vamos lá para outra imagem. Daí esse daqui é legal, porque esse daqui mostra, então, o efeito do pH sobre o tecido, né? Então, imagine o seguinte, que eu vou fazer uma anestesia numa região que está inflamada, que está infeccionada. Ora, se eu tenho uma região que está inflamada, infeccionada, eu tenho um pH menor desse tecido, ok? Então, eu tenho um pH de 6, em comparação com o outro lá que eu tinha um pH de 7,4, tá? Então, em um pH de 6, essa mesma molécula desse anestésico local, com essa constante de dissociação, com esse pKa, das 1000 moléculas que eu introduzi no tecido, 990 vão permanecer de forma catiônica, de forma carregada, e só 10 de forma de base livre. Então, olha lá, naquele outro exemplo, das 1000, num pH normal, eu tinha 250 moléculas de base livre. Quando eu baixo o pH para 6, eu tenho só 10 moléculas de base livre. Então, a diferença é enorme. E eu entendo somente 10 moléculas de base livre, só essas 10 vão entrar. Só essas 10 entrando, vai haver a constante de dissociação aqui novamente, o equilíbrio novamente, e aí somente 2,5 vão continuar na base livre, desses 10, 25%, e 7,5, né? 75% desses 10 vão para a forma carregada. E somente esses 7,5 que vão ser responsáveis por se ligar aos receptores específicos nos canais de sódio. Ou seja, eu não vou ter o bloqueio da condução nervosa satisfatoriamente quando eu faço a introdução do anestésico local numa área inflamada, que tem um pH baixo, tá? Então agora deu para entender aquela história de que a anestesia não vai pegar aonde está inflamado? É porque, teoricamente, isso daqui é uma das razões, é isso que acontece, tá? Então eu tenho pH baixo, menos base livre vai ser formada e menos, no meio intracelular, menos forma catiônica vai ser formada, consequentemente, que vai ser insuficiente para fazer o bloqueio da condução nervosa, tá? E isso, teoricamente, se entrar essas 10 moléculas. Por quê? Novamente, vamos lá para a parte real, o que acontece, como a gente já falou anteriormente. Essas 10 moléculas, elas teriam que se dividir em difundir para dentro do nervo, para dentro das células adiposas e também ser carregados pela circulação sanguínea, que vai aumentar aqui no local, ok? Então, talvez, na vida real, nem mesmo essas 10 moléculas entrem realmente dentro do nervo, no axoplasma. Então, por isso que eu tenho, novamente entre aspas, a fala de que a anestesia não pega em área inflamada. Tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Continuar. Deixa eu ver se tem um vídeo específico sobre isso que eu tinha guardado.
Só estou vendo os vídeos aqui que eu tinha guardado para mostrar hoje. Você ainda acha que fazer uma pós é algo super distante e... Tanto o seu coração quanto o seu cérebro é composto de células, assim como qualquer outro órgão. Isso aqui é interessante, só uma breve revisão sobre o nervo. Deixa eu compartilhar a tela. Tanto o seu coração quanto o seu cérebro é composto de células, assim como qualquer outro órgão. Mas as células que compõem o seu sistema nervoso são especiais, e é a partir do funcionamento extremamente complexo dessas células que surge a percepção que temos do mundo, as emoções e a consciência. Como já falamos em outro vídeo, nosso cérebro é composto de dois tipos de células, neurônios e células da glia. As células da glia dão suporte, proteção, nutrição e ajudam os neurônios a se comunicarem. Mas os neurônios é que estão mais diretamente... Então, ó, essas células da glia, que também fazem parte da manutenção dos neurônios, eles têm a bicamada fosfolipídica, mas eles não impedem ou eles não participam da condução nervosa, basicamente. Então, além das células adiposas, realmente, tecidos de gordura que eu tenho no meio, eu tenho mais essas células da glia, que vão também absorver esse anestésico local que vai sendo colocado. Com as atividades mais complexas do cérebro, embora o número de células da glia no cérebro seja quase 10 vezes maior do que o número de neurônios. Será que é daí que vem o mito de que usamos apenas 10% do nosso cérebro? Um neurônio é composto pelo corpo celular, conhecido como soma, o axônio e os dendritos. O axônio é um prolongamento do corpo celular especializado em transferir informações pelo sistema nervoso. Eles podem variar de milímetros de altura até 1 metro. No final de um axônio, existe o que chamamos de terminal axonal, e é nessa região que o axônio se conecta com o corpo celular ou os dendritos de outro neurônio para transmitir informações. Dendritos são prolongamentos que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neurônios. Chamamos de sinapse o ponto de contato entre dois neurônios, e ela é composta de um lado pré-sináptico, que é de onde o sinal está sendo enviado, e um lado pós-sináptico, que é onde o sinal está sendo recebido. A transmissão sináptica é a transferência de informação de um neurônio para outro. Esse é um dos processos mais básicos que ocorre no cérebro. Ele acontece mais ou menos da seguinte maneira. Quando o impulso elétrico passando por um neurônio chega ao final do axônio, são liberadas substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores, e elas então são detectadas pelo dendrito ou corpo celular que se encontra do outro lado da sinapse. A partir da detecção desses neurotransmissores, é gerado no dendrito ou corpo celular que está recebendo a informação um impulso elétrico que percorre o neurônio e então o processo se repete. Nesse processo, o impulso elétrico passa por um neurônio devido a uma passagem rápida de íons pela membrana do neurônio. A maioria dos axônios é envolvida por uma camada de... Nesse caso, a gente já sabe que são os íons sódios, que têm um fluxo muito rápido. No começo lento, que é a despolarização lenta, e depois vem a despolarização rápida, né? A gente já viu isso. Proteínas e lipídios que chamamos de bainha de mielina. Ela é muito importante, pois isola grandes partes do axônio e isso acelera a transmissão do impulso elétrico pela membrana do neurônio. A mielina é muito importante para o funcionamento da maior parte dos nossos neurônios. Um exemplo drástico que ilustra essa importância ocorre na esclerose múltipla, situação na qual as bainhas de mielina dos neurônios são danificadas pelo próprio sistema imune da pessoa. A comunicação entre vários neurônios fica interrompida e diversas lesões surgem em diferentes regiões do sistema. Não sei se foi nessa turma ou na outra que tinham me perguntado se alguma coisa de doença degenerativa dessa bainha de mielina, né? Nervoso, o que pode ter os mais diversos impactos em capacidades cognitivas e motoras da pessoa. Agora pare para pensar que esse processo eletroquímico de transmissão de informações ocorre inúmeras vezes, ao mesmo tempo, em diferentes regiões do seu sistema nervoso, o tempo todo, e de tal maneira que permite o envio de sinais elétricos para todas as regiões do seu corpo executarem ações, incluindo os seus dedos e o seu coração. E é assim que você consegue apontar o dedo para uma direção e o seu coração bate sem você fazer esforço nenhum. Obrigado por existirem, neurônios. Os seus neurônios estão enviando nesse exato momento sinais elétricos para você curtir e compartilhar o nosso vídeo. Não os decepcionem. Beleza. Vamos voltar lá para o texto.
Tá, vou começar daqui novamente. Então, entre esses dois fatores, a difusibilidade e a ligação, responsáveis pela eficácia do anestésico local, o primeiro deles é extremamente importante na prática atual. A capacidade de um anestésico local se difundir através dos tecidos em torno de um nervo tem uma significância crítica, porque em situações clínicas o anestésico local não pode ser aplicado diretamente na membrana do nervo, como pode ser feito no ambiente do laboratório. As soluções de anestésicos locais com maior capacidade de se difundir através dos tecidos moles proporcionam uma vantagem na prática clínica. Então, o anestésico local com um valor elevado de pKa tem muitas poucas moléculas disponíveis na forma de base livre, a um pH tecidual de 7,4. Então, o início da ação anestésica dessa droga é lento, porque existem muitas poucas moléculas de base livres disponíveis para se difundirem através da membrana do nervo. O exemplo aqui seria a procaína, com pKa de 9,1, que nem a gente viu naquela tabela anterior. A taxa de início de ação do anestésico está relacionada com o pKa do anestésico local. Tá? Então, diz respeito à difusão do pKa. Um anestésico local com pKa inferior a 7,5, menor que 7,5, vai ter um número maior de moléculas lipofílicas com base livres disponíveis para se difundir através da bainha do nervo. Entretanto, a ação anestésica dessa droga é inadequada, porque em pH intracelular de 7,4, apenas um número muito pequeno de moléculas de base se dissocia de volta na forma catiônica, necessária para ligar-se ao sítio receptor. Então, não adianta nada eu ter um pK muito baixo, que eu vou ter somente moléculas de base livre, e vou ter poucas moléculas de base de forma carregada. E dentro da célula eu preciso ter moléculas com forma carregada, de forma catiônica, para poder exercer a ação. Então, eu tenho que procurar um anestésico local que tenha esse meio termo, que tenha uma constante de dissociação baixa, para permitir moléculas de base livre para poder ter a difusão, esse início de ação rápido, mas não pode ser tão baixo, porque dentro do nervo, lá no axoplasma, eu vou ter só moléculas de base livre que não têm função nenhuma dentro do nervo, para minha condução, para bloquear a minha condução. Tá? Em situações clínicas reais, com os anestésicos locais disponíveis atualmente, o pH do líquido extracelular determina a facilidade com que o anestésico local se desloca do local de sua administração para o axoplasma da célula nervosa. O pH intracelular permanece estável e independe do pH extracelular, porque os íons de hidrogênio, como os cátions dos anestésicos locais, não se difundem com facilidade através dos tecidos. O pH do líquido extracelular, portanto, pode diferir daquele da membrana do nervo. A razão dos cátions anestésicos para as moléculas com base sem carga também pode variar muito nesses locais. Diferenças no pH extracelular e intracelular são altamente significativas no controle da dor, quando há então uma inflamação ou uma infecção, que foi isso que a gente já comentou. O efeito da redução do pH tecidual sobre as ações do anestésico local é descrito na figura 1.18. Isso pode ser comparado ao exemplo da figura 1.17, envolvendo o pH de tecido normal. Então foi essa daqui que a gente já explicou, essa segunda aqui, no pH menor no pH inflamado. Então, aproximadamente 1.000 moléculas de anestésico local com pKa de 7,9 são depositadas fora do nervo e o tecido está infectado, inflamado com pH de 6. Nesse pH tecidual,
99% das moléculas do anestésico local estão presentes sob a forma catiônica, ou seja, carregada, esse RNH+. E aproximadamente 1% na forma de base livre lipofílica, a forma RN. Dessas 10 moléculas de base livre se difundem através da bainha do nervo, teoricamente, para chegar no interior da célula, contrastando então com as 250 moléculas de base livre do exemplo sadio. E aí o pH do interior da célula nervosa permanece de 7,4 e o exterior de 6, porque está inflamado. Extracelularmente, o equilíbrio entre cátion e base livre, que havia sido alterado, é restabelecido. As relativamente poucas moléculas de base livre recém-criadas se difundem para dentro da célula, iniciando o processo inteiro novamente. No entanto, uma soma total de menos moléculas de base livre consegue finalmente atravessar a bainha do nervo, em contraste com o que ocorreria em pH normal, por causa da absorção muito aumentada das moléculas de anestésico pelos vasos sanguíneos da região, por conta da vascularização maior que é notada nas áreas de inflamação e de infecção. Depois da penetração da bainha do nervo pela forma de base livre, há o equilíbrio no interior do nervo. E aí, novamente, aproximadamente 75% das moléculas presentes intracelularmente revertem a forma catiônica, com 25% delas permanecendo na forma de base livre, sem carga. As moléculas catiônicas ligam-se aos receptores no interior do canal de sódio, ocasionando o bloqueio da condução. E um bloqueio adequado do nervo é mais difícil de ser obtido em tecidos inflamados ou infectados, por causa de números relativamente pequenos de moléculas capazes de atravessar a bainha do nervo, e do aumento da absorção das moléculas remanescentes de anestésico pelos vasos sanguíneos dilatados nessa região. Embora seja um problema em potencial para todos os aspectos da prática odontológica, essa situação é vista mais frequentemente na endodontia. Então, implicações clínicas do pH e da atividade do anestésico local. A maioria das soluções de anestésicos locais preparadas comercialmente sem um vasoconstritor tem pH entre 5,5 e 7. Ou seja, isso daqui é muito importante para entender mais lá na frente uma outra situação. Então, naturalmente o anestésico local ele tem um pH baixo, de 5,5. Então, injetando uma solução anestésica dentro de um tecido, eu vou tornar o pH desse tecido que estava sadio, normal, de 7,4, eu vou naturalmente baixar o pH desse tecido, tá? Guardem essa informação. Quando injetado nos tecidos, a ampla capacidade de tamponamento dos líquidos teciduais rapidamente faz o pH retornar aos 7,4 normais no local da injeção. As soluções de anestésico local contendo vasopressor ou vasoconstritor, por exemplo, a adrenalina, são acidificadas pelo fabricante pela adição do metabisulfito de sódio, que visa retardar a oxidação do vasoconstritor, prolongando assim o período de eficácia da droga. Tá? Então, o que o metabisulfito vai fazer? Vai proporcionar maior durabilidade do anestésico local para ele ser comercializado, tá? Por conta da adrenalina que foi adicionada com vistas a tentar reduzir o fluxo sanguíneo no local da injeção. A adrenalina pode ser adicionada a uma solução de anestésico local imediatamente antes de sua administração, sem o acréscimo de antioxidante. Entretanto, se a solução não for usada em um curto período de tempo, a mesma oxidará, tornando-se lentamente amarela acastanhada, tal qual uma fatia de maçã vai se oxidando. A oxidação rápida do vasoconstritor pode ser retardada, aumentando assim a vida útil do produto, com o acréscimo desses antioxidantes. O metabisulfito de sódio é comumente usado em uma concentração entre 0,05% e 0,1%. Então, uma solução de
de cloridrato de lidocaína a 2%, que tem um pH de 6,8, é acidificada a 4,2 pela adição do bisulfito de sódio. Ou seja, muito da sensação de ardência que a gente sente pela introdução do anestésico local no tecido é provocado por conta de que a gente está introduzindo um ácido, ou uma solução que é acidificada, ok? Mesmo nessa situação, a enorme capacidade de tamponamento dos tecidos tende a manter o pH tecidual normal. Entretanto, realmente é preciso um tempo maior para fazê-lo após a infiltração de uma solução que tem um pH ácido de 4,2 do que uma solução que tinha um pH de 6,8. Então, durante esse tempo, o anestésico local não é capaz de ter o seu efeito completo, resultando então em início mais lento da ação clínica para os anestésicos locais com vasoconstritores, em comparação com o anestésico local que não tem vasoconstritor, que por ter o pH mais próximo do tecido, vai ter um início de ação também mais rápido. Tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Outros anestésicos locais são clinicamente eficazes nos axônios e nas terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres situadas abaixo da pele intacta podem ser atingidas somente pela infiltração desse anestésico abaixo da pele, que a própria pele intacta ela constitui uma barreira impenetrável para a difusão dos anestésicos locais. Então, essa mistura eutética dos anestésicos locais lidocaína e prilocaína, essa ENLA, possibilita que os anestésicos locais penetrem na pele intacta, ainda que lentamente. As membranas mucosas e a pele lesada, por exemplo, uma queimadura ou mesmo abrasões, lacerações na pele, não dispõem, retiram a proteção proporcionada pela pele intacta, permitindo que os anestésicos locais aplicados de forma tópica se difundam através delas, chegando sim às terminações nervosas livres. Os anestésicos tópicos podem ser empregados efetivamente na pele que já não seja mais intacta por causa de algum tipo de lesão, assim como é bem aceito em membranas mucosas, porque não tem a pele, Por exemplo, na córnea, na gengiva, na faringe, na traqueia, na laringe, no esôfago, no reto, na vagina e na bexiga, que são órgãos revestidos por, ou localidades do corpo revestidos somente por mucosa, que não tem a pele. A capacidade de tamponamento da mucosa é pequena. Desse modo, a aplicação tópica de um anestésico local com pH entre 5,5 e 6,5 reduz o pH regional para um nível abaixo do normal, sendo formado menos base livre do anestésico local. A difusão da droga através da mucosa até as terminações nervosas livres é limitada e o bloqueio nervoso é ineficaz. Essa difusão dessa base livre nessa aplicação de forma tópica é muito pequena, é muito superficial. Então ela não consegue produzir bloqueio nervoso, que seria pegar o nervo mais profundamente. Aumentar o pH da droga proporciona uma quantidade maior de forma de base livre, aumentando assim a sua potência do anestésico tópico. Entretanto, a droga nessa forma é mais rapidamente oxidada. Então, a vida útil efetiva do anestésico local diminui à medida que se aumenta o pH dessa droga. Para aumentar a eficácia clínica dos anestésicos tópicos, usa comumente uma forma mais concentrada da droga. Por exemplo, a lidocaína, que existe no nosso tubete em 2% ou mesmo 3%, para aplicação de forma tópica, ela é encontrada comercialmente na proporção de 5% ou de 10%. Embora somente uma pequena porcentagem da droga esteja disponível na forma de base livre, a elevação da concentração proporciona mais moléculas de base livre para difusão e dissociação para a forma ativa de cátions. Alguns anestésicos tópicos, como a benzocaína, não se encontram ionizados em solução. Desse modo, seu efeito anestésico não é afetado pelo pH.
Em virtude da pouca solubilidade em água da benzocaína, a sua absorção a partir do local de aplicação é mínima e raramente são encontradas reações sistêmicas também, ou seja, superdosagens com o uso da benzocaína. Aí aqui a gente tem cinética do início e da duração dos anestésicos locais. Barreiras quanto à difusão dessa solução anestésica. O nervo periférico é composto de centenas de milhares de axônios compactamente aglomerados. Então, só o que a gente viu lá é só um axônio. E esse axônio, então, eles são reunidos num feixe de axônio. Tá? Esses axônios são protegidos, sustentados e nutridos por várias camadas de tecidos fibrosos e elásticos também. Além disso, vasos sanguíneos e canais linfáticos nutrientes trafegam por toda a extensão dessa camada. Então, por isso que a gente chama de feixe vasculonervoso. Por isso que a gente chama de feixe vasculonervoso. Então, a gente tem esses vários axônios, esses vários cabos que são os axônios. A gente tem esse tecido fibroso e elástico. E a gente tem os vasos sanguíneos e linfáticos que também percorrem todo esse tecido fibroso para levar nutrição, então, a essas células, ok? As fibras nervosas individuais, os axônios, são recobertos por um endoneuro e também são separadas entre si pelo mesmo. Daí a gente tem uma outra camada que se chama o perineuro, que une, então, essas fibras nervosas em feixes, que são denominados, então, de fascículos. Então, o nervo radial localizado no cúneo contém entre 5 e 10 fascículos. Então, um fascículo já é a reunião, então, de 500 e 1.000 fibras nervosas individualmente. Tá? 5.000 fibras nervosas ocupam aproximadamente 1 milímetro quadrado de espaço. Tá? A espessura do perineuro varia com o diâmetro do fascículo que circunda. Quanto mais espesso é esse perineuro, mais lenta a taxa de difusão do anestésico local através desse perineuro. Porque lembra, o anestésico local ele vai sofrer difusão, então ele vai percorrer a bainha que está circundando esse fascículo, vai percorrer esse perineuro que separa esses fascículos, ok? Até chegar em cada uma dessas fibras desses axônios, ok? A camada mais interna do perineuro é o perilema, o qual é coberto por uma membrana mesotelial lisa. O perilema constitui a principal barreira para a difusão do anestésico para dentro do nervo. Os fascículos estão contidos em uma rede frouxa de tecido conjuntivo aureolar, chamada epineuro. Ele constitui entre 30% e 75% da seção transversal de um nervo. Os anestésicos locais são prontamente capazes de se difundir através desse epineuro, por causa da sua consistência mais frouxa. Os vasos sanguíneos e canais linfáticos nutrientes atravessam então justamente esse epineuro. Esses vasos absorvem as moléculas do anestésico local, removendo-as no local da infiltração. A camada externa do epineuro, que circunda o nervo, é mais densa e é mais espessa também, formando o que é denominado de bainha epineural, ou bainha do nervo realmente. A bainha epineural não constitui uma barreira de fusão do anestésico local para dentro do nervo. A tabela 1.5 resume as camadas de um nervo periférico típico. Então, ó, quantas camadas a solução anestésica vai ter que atravessar para chegar no nervo propriamente dito. Então, ele vai ter que atravessar o quê? A bainha epineural, que é a camada mais externa do epineuro. Depois vai ter que atravessar o epineuro, que é o tecido conjuntivo alveolar, que sustenta os fascículos e carrega vasos nutrientes. Depois vai ter que atravessar o perilema, que é a camada mais interna do perineuro. Depois o perineuro, que cobre os fascículos. Depois vai ter que atravessar os fascículos, né, que são esses feixes. O endoneuro, que cobre a fibra nervosa. E por fim a fibra nervosa, que é a célula nervosa individual, que ainda está circunscrita da mielina também. Não esqueçam disso. Tá?
Então, a forma livre do anestésico local vai ter que se difundir por todas essas camadas até chegar na fibra nervosa realmente. Indução da anestesia local. Após a administração de anestésico local nos tecidos moles próximos do nervo, as moléculas do anestésico local atravessam a distância de um local a outro de acordo com o seu gradiente de concentração, ou seja, vai de onde tem mais quantidade, de onde tem mais moléculas, para onde tem menos moléculas. Vai a favor do seu gradiente de concentração. Durante a fase de indução da anestesia, o anestésico local se desloca de seu local de depósito extraneural para o nervo, bem como em todas as outras direções possíveis. Esse processo é chamado de difusão. E a migração desimpedida dessa molécula ou desses íons através de um meio líquido, sob a influência do gradiente de concentração. A penetração de uma barreira anatômica ocorre quando uma droga atravessa um tecido, que tende a restringir o movimento molecular livre. O perineuro é a maior barreira à penetração dos anestésicos locais. O que vem a ser essa difusão? A taxa de difusão é governada por vários fatores, o mais significativo dos quais é o gradiente de concentração. Quanto maior a concentração inicial do anestésico local, mais rápida é essa difusão dessas moléculas e mais rápido é o seu início de ação. Aqui a gente tem o corte transversal, não é? Então, na figura esquerda, em A, a gente tem a composição de fibras e feixes nervosos dentro de um nervo periférico. Então, eu tenho mais externamente a bainha hipneural, ok? Eu tenho o epineuro, que é esse tecido conjuntivo frouxo, ok? Que é aqui que vai percorrer os vasos sanguíneos e vasos linfáticos nesse epineuro, ok? Eu tenho o perineuro, que circunda cada feixe, cada fascículo de nervo, ok? Conjunto de nervos, eu tenho o perineuro, ok? E esse feixe nervoso mais externo é chamado de feixes do manto. E os feixes mais internos são chamados de feixes do centro, ok? Feixes do centro, tá? Por enquanto é isso daqui para a gente reconhecer anatomicamente, tá? Nessa outra imagem aqui vai ser importante depois, explicar depois. A gente já teve a difusão. Então, os fascículos que estão localizados próximo da superfície do nervo são denominados de feixes do manto, como eu mostrei na figura anterior. Os feixes do manto são os primeiros atingidos pelo anestésico local e são expostos a uma concentração mais alta dele. Os feixes do manto, em geral, são bloqueados completamente logo após a infiltração de um anestésico local. Os fascículos que se encontram mais próximo do centro do nervo são chamados de feixes centrais. Os feixes centrais entram em contato com os anestésicos locais somente após muita demora e com uma concentração mais baixa também desse anestésico local, por causa da distância maior que tem que percorrer a solução e do número maior de barreiras que a solução tem que atravessar também. Ao se difundir para dentro do nervo, o anestésico local torna-se progressivamente mais diluído por conta dos líquidos teciduais, com parte deles sendo absorvida pelos capilares e vasos linfáticos lá do epineuro. Os anestésicos ésteres sofrem hidrólise enzimática quase que imediatamente. Desse modo, as fibras centrais são expostas a uma concentração muito diminuída desse anestésico local do tipo éster, fato que pode explicar a situação clínica de uma anestesia pulpar inadequada, que se desenvolve na presença de sintomas subjetivos de anestesia adequada nos tecidos moles. O bloqueio completo da condição de todas as fibras nervosas no nervo periférico exige que sejam depositados em volume adequado e uma concentração apropriada de anestésico local.
Em nenhuma situação clínica, 100% das fibras do nervo periférico são bloqueadas, mesmo nos casos de controle de dor clinicamente excelente, tá? Porque eu tenho muita perda ou dificuldade de difusão no caminho desse anestésico local. As fibras próximas à superfície do nervo, que são essas denominadas de fibras do manto, tendem a inervar regiões mais proximais. Por exemplo, se a gente pegar o nervo alveolar inferior, essas fibras feixes do manto, elas tendem a inervar, por exemplo, no caso do alveolar inferior, a região de molares. E as fibras mais centrais tendem a inervar a região de incisivos e caninos, tá? Da mandíbula. Então é por isso que um bloqueio nervoso do nervo alveolar inferior, ele produz uma anestesia muito mais satisfatória na região de molares do que na região de premolares e diminuindo na região de incisivos e caninos, ok? Aqui. Então, a gente tem a bainha do nervo, ok? E aqui a gente tem as fibras do centro e as fibras do manto. A coleção anestésica que está depositada ao redor desse nervo, ok? Ele vai se difundir pela bainha do nervo e vai atingir primeiramente as fibras do manto, ok? E vai chegar em menor quantidade nas fibras do centro, ok? Então, a minha efetividade anestésica vai ser maior nas fibras do manto do que nas fibras do centro. O processo de bloqueio, então. Após o depósito do anestésico local o mais próximo possível do nervo, a solução se difunde em todas as direções de acordo com os gradientes de concentração. Uma parte do anestésico infiltrado se difunde em direção ao nervo e nele penetra. No entanto, uma parte significativa da droga infiltrada se difunde também para longe do nervo. Ocorrem então as seguintes reações. Uma parte da droga é absorvida por tecidos não neurais, por exemplo, músculo e gordura. Uma parte é diluída no líquido intersticial. Uma parte é removida por capilares e vasos linfáticos. E os anestésicos do tipo ésteres são hidrolisados, ou seja, não chegam nem a entrar no nervo também. A soma total desses fatores incide para diminuir a concentração do anestésico fora do nervo. Entretanto, a concentração do anestésico local no interior do nervo continua a aumentar à medida que progride a difusão. Esses processos continuam até que resultem de equilíbrio entre as concentrações intra e extra do anestésico local. Tempo de indução é definido como um período da deposição da solução anestésica até o bloqueio completo dessa condução. Diversos fatores controlam o tempo de indução de determinada droga. Aqueles sob o controle do operador são a concentração da droga e o pH da solução. Os fatores que não estão sob o nosso controle incluem a constante de difusão da droga e as barreiras anatômicas que vão se opor à difusão dessa droga. Em relação às propriedades físico-químicas e ações clínicas. Então, outros fatores também físico-químicos de um anestésico local podem influenciar suas características clínicas. Então, já foi comentado sobre a constante de dissociação, que tem relação com a taxa de início de ação da droga. Embora ambas as formas moleculares de anestesia sejam importantes para o bloqueio neural, as drogas com pKa mais baixo possuem início de ação mais rápido do que aquelas drogas que têm constante de dissociação pKa mais alto. Outro importante fator seria a solubilidade dos lipídios. Solubilidade nos lipídios, né, que parece estar relacionada com a sua potência intrínseca, né? A solubilidade estimada dos vários anestésicos locais são apresentadas na tabela 1.6. Então, o aumento da solubilidade dos lipídios permite que a anestesia penetre mais facilmente na membrana do nervo. Por quê? Quanto mais lipossolubilidade, maior quantidade de base livre vai adentrar a bainha do nervo, né? Isso se reflete biologicamente no aumento da potência do anestésico.
Os anestésicos locais com maior solubilidade nos lipídios produzem bloqueio de condução mais eficaz, em concentrações mais baixas, ou seja, eu preciso de uma menor quantidade da droga para produzir o mesmo efeito. Já o grau de ligação proteica da molécula do anestésico local é responsável pela duração da atividade desse anestésico. Após a penetração, então, da bainha do nervo, e que diz respeito à lipossolubilidade, vai ocorrer o equilíbrio entre as formas de base livre e catiônica, e de acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch, agora, essas moléculas de base e essas moléculas de forma catiônica, quanto mais afinidade elas tiverem por essa proteína que está formando o canal, por esse receptor específico, mais tempo essa droga vai agir no interior, nesse sítio receptor. As proteínas constituem aproximadamente 10% da membrana do nervo, e os anestésicos locais, como a etidocaína, a ropivacaína e a bupivacaína, que possuem grau maior de ligação proteica do que outros, como a procaína, que é do tipo éster, parecem fixar-se mais firmemente aos sítios receptores de proteínas e possuem, então, uma duração de atividade clinicamente mais longa. Tá? Outro fator que tem que ser levado em consideração é a vasoatividade, que afeta a potência do anestésico e a duração dessa anestesia. A infiltração de anestésicos locais como a procaína, que tem maiores propriedades vasodilatadoras, aumenta então a perfusão sanguínea nesse local. Se é aumentada a perfusão sanguínea nesse local, mais rapidamente essa droga vai ser drenada desse local. E menor vai ser a quantidade de droga que vai entrar e menor vai ser o efeito dessa droga também. Aí a gente vai para os quadros. Cadê os quadros? Aqui. Deixa eu diminuir. Então vamos pegar os do grupo amida, ok? Então olha a constante de dissociação dela no pKa, né? 7,9, e aí eu tenho início de ação rápido dessa droga, no pH normal, né? A lipossolubilidade 1 também, né? É a minha droga padrão, a mifacaína, né? A concentração eficaz de 2 a 3%, a ligação proteica, né, que vai me dar o tempo de ação dessa droga, 75, né? E aí eu tenho uma ação moderada dessa droga, uma duração desse efeito moderado, ok? A lidocaína, que tem uma constante de dissociação de 7,7, então vai ter início de ação rápido, ok? Uma lipossolubilidade maior, 4, uma concentração eficaz habitual de 2, ok? E aí, por conta da ligação proteica 65%, eu tenho uma ação, uma duração do efeito moderada. Mas nota que, em comparação com a mipivacaína, que tem 75%, eu ainda tenho uma duração maior da mipivacaína do que a lidocaína. E da lidocaína em relação à prilocaína, que está aqui, 55%, tá? Em relação à duração da ação. Aqui só continuando, pegando a bupivacaína, por exemplo, ó, que tem um pKa 8,1, então por isso que o início de ação dela já não é mais tão rápido, já é moderado para lento, ok? Mas em compensação eu tenho uma ligação proteica de 95, em comparação com a mipivacaína que eu tinha de 75, né? Então uma ligação proteica de 95 com uma menor quantidade da droga, né? Então lá na mipivacaína eu tinha uma concentração de 2%, uma concentração eficaz habitual de 2%. Aqui eu preciso de menos droga, de 0,5%, para conseguir a mesma eficácia habitual, né? Por conta do aumento dessa ligação proteica que eu tenho da bupivacaína. E ela me dá uma duração de efeito longa, né? Por conta dessa ligação proteica aqui. Vai permanecer muito mais tempo ligado àqueles canais de sódio. E aqui um quadro resumo. Um quadro resumo dizendo em que cada fator afeta a ação dos anestésicos locais. Tá? Então, o pKa vai incidir em quê? Sobre o início de ação. E aí, de que forma?
o pKa mais baixo, eu tenho um início de ação mais rápido, porque moléculas de base livre presentes se difundem mais rapidamente, porque elas estão em maior quantidade através da bainha do nervo, né? A solubilidade nos lipídios, ou seja, eu tenho relação direta com a potência anestésica. Maior a solubilidade, maior a potência anestésica, ok? A procaína, que tem lipossolubilidade 1, e a etidocaína, que tem 140, né? A etidocaína produz um bloqueio da condução em concentrações mais baixas, enquanto que a procaína pouco suprime a condução nervosa, mesmo em concentrações mais altas. E aí a questão de concentrações mais altas eu posso levar a um risco maior de toxicidade para o indivíduo. Ligação proteica vai nos dizer em relação à duração da droga anestésica. Então, o aumento da ligação proteica possibilita que cátions anestésicos, RNH+, que estão dentro do axoplasma, se fixem de maneira mais firme às proteínas dos canais de cálcio, situado nos sítios receptores, né? Desse modo, vai aumentar a duração da anestesia. Já a difusão em tecidos não nervoso vai me dizer em relação ao início de ação também. Quanto maior o aumento dessa difusão, diminuição do tempo do início de ação. Mais rapidamente vai ter o início de ação. E a atividade vasodilatadora, ela vai interferir diretamente na potência e na duração do anestésico. Quanto maior a atividade vasodilatadora, menor a potência, vai diminuir a potência e vai diminuir a duração desse anestésico local. Deu para entender isso daí, pessoal? Sim, professor. Voltando. Tá. Recuperação do bloqueio com anestesia local. Então, a emergência de um bloqueio nervoso com anestesia local segue os mesmos padrões de difusão que a indução, entretanto, faz isso na ordem inversa, tá? Então, seria reverter a recuperação. A concentração extraneural de anestésico local é reduzida continuamente pela difusão, dispersão e a captação da droga, enquanto a concentração intraneural do anestésico local permanece relativamente estável. O gradiente de concentração é revertido com a concentração intraneural excedendo a concentração extraneural, e as moléculas de anestésico passam a se difundir, então, para fora do nervo, fazendo um caminho inverso agora. Os fascículos do manto começam a perder o anestésico local muito antes do que os fascículos centrais. Então, o anestésico local na parte central se difunde, então, para o manto, de modo que as primeiras fibras nervosas a perder totalmente a anestesia são aquelas mais centrais do nervo. As fibras do manto permanecem anestesiadas por mais tempo e as fibras centrais pelo menor tempo. A recuperação da anestesia é um processo mais lento do que a indução, porque o anestésico local fica ligado ao sítio receptor da droga no canal de sódio e, portanto, é liberado mais lentamente do que ele é absorvido. E aí tem outro fenômeno também que pode ser necessário, a readministração do anestésico local, né? O que ele está falando aqui? Que ocasionalmente um procedimento dentário pode ultrapassar a duração do controle de dor clinicamente eficaz. Ou seja, eu planejava fazer o procedimento cirúrgico em meia hora e já está se aproximando 1 hora. E aí a anestesia local já está perdendo a sua eficácia. E aí é preciso repetir a infiltração do anestésico local. Em geral, essa infiltração repetida acarreta imediatamente um retorno da anestesia profunda, em algumas ocasiões. Porém, o clínico pode encontrar maior dificuldade no restabelecimento do controle adequado da dor, com infiltrações subsequentes. Então, tem duas situações. Eu posso
fazer uma nova infiltração e conseguir novamente um nível de controle adequado da dor, ou eu posso não conseguir. E é isso que ele vem discutindo agora. Então, uma recorrência da anestesia profunda imediata. No entanto, no momento da reinfiltração, a concentração do anestésico local nas fibras centrais é menor do que aquelas das fibras do manto. As fibras centrais parcialmente recuperadas ainda contêm algum anestésico local, embora não seja o suficiente para proporcionar anestesia. Depois do depósito de uma nova concentração elevada de anestésico próximo do nervo, as fibras do manto são novamente expostas a um gradiente de concentração dirigido ao interior do nervo, e isso finalmente produz uma concentração aumentada nessas fibras centrais. E essa combinação de anestésico local residual, que fica no interior do nervo, e do suprimento que está recém-depositado, resulta em início de ação rápido de anestesia profunda, e dessa vez com menor volume anestésico administrado. Tanto esse anestésico residual pode ser benéfico ou não, tá? E aí eu tenho a dificuldade em reobter a anestesia profunda. Nessa segunda situação, como na primeira, o procedimento odontológico ultrapassou a eficácia clínica e o paciente começa a sentir dor. O profissional readministra um volume de anestésico local, mas diferentemente do primeiro cenário, não ocorre o controle da dor eficaz. O que pode estar acontecendo então nessas situações? Pode acontecer a taquifilaxia. Nessa segunda situação clínica, ocorre um processo conhecido como taquifilaxia, que é definida como aumento da tolerância a uma droga que é administrada repetidamente. É muito mais provável que se desenvolva se for permitido que a função do nervo retorne antes da reinfiltração. Por exemplo, se o paciente se queixa de dor, ok? A duração, a intensidade e a disseminação da anestesia diminui muito com a reinfiltração. Embora seja difícil explicar, a taquifilaxia provavelmente é ocasionada por algum ou todos os seguintes fatores: pelo edema, pela hemorragia localizada, a formação de coágulo, a transsudação, a hipernatremia, e a diminuição do pH dos tecidos. Os 4 primeiros fatores isolam o nervo do contato com a solução anestésica local, ou seja, o edema que é formado no local, eu já estou passando do tempo que eu tinha estipulado, a hemorragia localizada, a formação de coágulo, a transsudação, ok? Esses são os 4 que podem resultar em isolamento do nervo, né? Já o 5º elemento, a hipernatremia, eleva o gradiente iônico de sódio, assim se contrapondo à diminuição de condução de íons sódios ocasionado pelo anestésico local. Então, o último fator, a diminuição do pH dos tecidos, é ocasionado pela primeira infiltração do anestésico local. O pH do ambiente na área de infiltração pode ser um pouco mais baixo, de modo que menos moléculas do anestésico local são transformadas de base livre na reinfiltração. E em tendo menos moléculas de base livre, eu tenho menor eficácia dessa solução anestésica. Só para entender melhor o que é essa hipernatremia. Tem um vídeo. Deixa eu procurar esse vídeo. Deixa eu colocar aqui. Quer investir na sua carreira gastando pouco? Da Descomplica tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais de 100 cursos. Agora nós vamos falar da hipernatremia, focando no seu ou maior ingestão de sódio gerando uma sobrecarga. Agora, como é que a gente faz focando no seu tratamento? Deixa eu compartilhar a tela aqui. É um vídeo voltado para situações gerais, mas para a gente entender como que se dá essa hipernatremia que diz respeito à condução do sódio, né? Deixa eu passar o vídeo. A hipernatremia tem como causas principais a perda insensível de água, o diabetes insípidos, que pode ser central ou nefrogênico, o exercício físico extenuante, a convulsão
ou maior ingestão de sódio, gerando uma sobrecarga. Agora, como é que a gente vai tratar um paciente com hipernatremia? Em geral, esse paciente está muito desidratado. Então, o tratamento básico da hipernatremia é através da reposição hídrica. A gente só tem que atentar para algumas situações específicas no caso do diabetes insípidos. A gente tem diabetes insípidos central e nefrogênico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o primeiro passo, tratamento. Metade do peso dela é por água. Então, de água. Como que é essa fórmula? É A por litro por hora do sódio sérico. E uma variação máxima, risco muito alto de edema cerebral. Você repõe 5 microgramas por dia, medicação e suspender. Porque em muitos casos, o diabetes insípido nefrogênico é secundário ao uso de medicação. São as causas da hipernatremia. A hipernatremia é um distúrbio raro, mas letal, do sistema que regula os níveis de eletrólitos nos fluidos corporais. Existem 3 causas principais de hipernatremia, mas cada uma delas pode ser desencadeada de várias maneiras. Ou seja, se eu perder água, os íons sódios vão estar mais concentrados, então a condução nervosa vai ficar facilitada, tá? Isso seria um resumo, a outra forma de ver o que seria essa hipernatremia. Então, no momento que eu estou fazendo qualquer cirurgia nesse paciente, ele está perdendo água, ele está perdendo sangue, através da transsucciada. Ai, meu Deus. Depois eu vou mostrar a palavra para vocês lá, tá? Mas ele está perdendo água. E os íons sódios estão ficando cada vez mais concentrados. Por isso que se torna um pouco mais difícil reobter a anestesia numa reaplicação dessa solução anestésica. Principalmente quando esses canais de sódio já começaram a ser desocupados pela molécula do cátion anestésico. As causas são uma perda de água não corrigida, concentração inadequada de urina e a ingestão de grandes quantidades de líquidos altamente eletrolíticos. Em cada caso, a concentração sanguínea de eletrólitos aumenta para um nível perigoso, com possíveis consequências, como problemas respiratórios e danos cerebrais. Quando mais água é perdida do corpo do que pode ser substituída, resultam altos níveis de eletrólitos no sangue, levando à hipernatremia. Quando as concentrações sanguíneas de eletrólitos, em particular o sódio, começam a subir, o resultado mais óbvio é a sede. A maioria das pessoas pode facilmente combater a sede bebendo água, o que corrige o desequilíbrio de sódio. A hipernatremia é, portanto, relativamente rara, mas é um risco para pessoas que não conseguem obter água sem ajuda. As causas da hipernatremia são categorizadas como hipovolêmica, euvolêmica e hipervolêmica. Causas hipovolêmicas de hipernatremia são aquelas causadas pela perda excessiva de água ou ingestão inadequada de água. A causa mais comum de todos os casos de hipernatremia é a ingestão inadequada de água. Isso é visto com mais frequência em pessoas com deficiências físicas ou mentais e que não podem beber água quantas vezes precisarem. O excesso de perda de água é a segunda causa hipovolêmica e pode resultar de diarreia grave, sudorese extrema ou uso excessivo de certos tipos de medicamentos diuréticos. As causas euvolêmicas de hipernatremia são tipicamente o resultado do diabetes insípido, também conhecido como diabetes da água. O diabetes insípidos é causado pelo mau funcionamento de um hormônio chamado vasopressina, que regula a excreção de água pelos rins. Nestes casos, a hipernatremia resulta da excreção de grandes quantidades de urina diluída. Isso concentra os fluidos corporais remanescentes e resulta em altos níveis sanguíneos de eletrólitos. As causas mais raras de hipernatremia são aquelas que são hipervolêmicas por natureza. Este tipo de hipernatremia é mais frequentemente devido à ingestão excessiva de fluidos hipertônicos, que são fluidos contendo maiores concentrações de eletrólitos do que os presentes naturalmente no corpo. Exemplos de tais fluidos incluem água do mar e algumas bebidas esportivas. Independentemente das causas, a hipernatremia resulta em sintomas como fraqueza e letargia, irritabilidade e edema. Esses sintomas se desenvolvem porque o corpo se adapta rapidamente a concentrações mais altas de eletrólitos e, consequentemente, as células absorvem o excesso de água e começam a inchar. Convulsões podem ocorrer como resultado de inchaço no cérebro, e se não for tratada de forma eficaz, a condição pode evoluir para coma e morte.
Beleza, deu para entender o que é essa hipernatremia? Voltar para o texto. Também. Precisando de um site profissional? Eu acabei de criar um com o Wix para o meu estúdio de boxe. Olha só como ficou. Duração da anestesia agora. À medida que o anestésico local é removido do nervo, a sua função retorna rapidamente no início, mas depois do retorno gradualmente se torna mais lento. Em comparação com o início do bloqueio do nervo, que é rápido, a recuperação do bloqueio nervoso é muito mais lenta, porque o anestésico local se liga à membrana do nervo. Anestésicos locais de ação mais longa, por exemplo, a bupivacaína, a etirocaína, ligam-se mais firmemente à membrana do nervo, aumento de ligação proteica, do que as drogas de ação mais curta, como exemplo a lidocaína, ou mesmo a prilocaína, e portanto são liberados mais lentamente dos sítios receptores nos canais de sódio. A taxa em que o anestésico é removido de um nervo tem efeito sobre a duração do bloqueio, além do aumento da ligação proteica. Outros fatores que influenciam a taxa de remoção de uma droga do local são a vascularidade do local da infiltração e a presença ou ausência de uma substância vasoativa, no caso um vasoconstritor. A duração da anestesia aumenta nas áreas de vascularidade diminuída, por exemplo, um bloqueio nervoso mandibular do tipo Golgi-Gates, ok? E versus um bloqueio do nervo alveolar inferior, que tem muito mais nervos envolvidos, né? E a adição de um vasopressor, onde o vasoconstritor, que diminui a perfusão tecidual para a área local, e isso aumenta, assim, a duração do bloqueio nervoso. Tá? Então, pessoal, tudo bem até aqui? Sim, professor. Beleza, então. Então, hoje eu vou parar por aqui, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua desse ponto aqui em diante, tá? Por hoje, vocês estão liberados, tá? E eu já estou pensando em passar logo um exercício para vocês. Mas aí eu aviso para os representantes e mando para vocês como é que vai ser esse exercício. Para a gente já ir contando logo aqueles pontos lá de parcial. Beleza? Professor, eu só se eu tenho... Pois é, eu tenho o seu número, eu posso mandar mensagem para o senhor e você manda atividade para mim ou para o Luan também, que ele é o representante. Tá bom. Tá. Beleza, então. Tchau, tenha um bom dia. Igualmente. Tchau, tchau.